Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, meus amigos. Mais uma recusa do Renato Gaúcho, mais uma proposta que o Vasco teve recusada pelo treinador. Já foi a segunda vez que o Vasco levou um não do Renato Gaúcho. Se somar outras temporadas, já deve ter umas 3, 4 recusas do Renato Gaúcho. E a diretoria do Vasco está desesperada para tentar finalizar a contratação do Renato Gaúcho e deverá fazer uma nova terceira proposta para contratar o treinador, que hoje é a única opção do Vasco, né? A gente falou muito ontem sobre esse assunto aqui, que o Vasco errou demais ao tentar contratar o Arthur Jorge, perdeu uma semana tentando contratar aquele treinador, e hoje estamos aí há um tempo parado do Campeonato Brasileiro. O Vasco só volta a jogar no próximo dia 13, se eu não me engano, e com certeza tem tempo para o próximo treinador trabalhar e conhecer a equipe. Só que o problema é a demora para a diretoria do Vasco anunciar o seu novo treinador. Porque os dias estão passando e o Vasco está perdendo tempo, né? Já era para o treinador ter sido contratado ontem. E isso não aconteceu. Vamos falar muita coisa no vídeo hoje. Possibilidades de treinadores aí que estão livres. E caso não dê certo com o Renato Gaúcho, a gente até falou já do plano B do Vasco ontem. Muita coisa para a gente falar no vídeo hoje. Antes de começar, deixa aquele like. Se inscreve se você não está inscrito. Ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Já falei alguns vídeos passados aqui que a gente está fazendo uma mudança no nosso cenário. Estou esperando chegar algumas decorações que eu comprei para colocar aqui no cenário, para a gente dar uma alterada aqui. Não vai ser uma coisa tão drástica, não vai ser uma coisa tão diferente do que era, mas vai dar uma diferençazinha do que a gente vinha usando aqui no canal. E muito obrigado aí a galera que está ajudando o nosso canal a crescer cada dia, compartilhando, chegando inscrito novo aí também. Tamo junto. Bom, pessoal, segue aí a todo vapor a novela, busca por um novo técnico aí lá no Vasco, né, cara? A situação é muito preocupante, desesperadora, e o maior prejudicado nisso tudo somos nós, torcedores, né? Ao ver o Vasco na última colocação no Brasileiro, sendo humilhado de maneira vexatória para um rival que o Vasco não tem o costume de perder, com certeza a situação hoje é bem preocupante para que o Vasco aí possa reverter essa situação a curto prazo. Hoje o Vasco tenta aí o nome do Renato Gaúcho, mas perdeu muito tempo tentando nomes que eram totalmente inacessíveis ao clube atualmente, né? Hoje o Vasco não está conseguindo contratar treinadores de uma prateleira acima, muito acima, para falar a verdade. O que o mercado está propondo ao Vasco são treinadores da segunda ou terceira prateleira, que é hoje onde o Vasco se encaixa no futebol brasileiro. O Vasco hoje não é time de primeira prateleira, o Vasco vem se apequenando ano após ano, e isso, claro, reflete sim dentro e fora de campo. Os treinadores estão recusando o Vasco. O técnico que recusa o Vasco já fechou em menos de 24 horas aí com a mulambada. É assim que funciona, meu amigo. Se você não tem dinheiro, se você não tem relevância no cenário nacional e internacional, ninguém vai querer treinar o seu clube. E isso é um choque de realidade para essa diretoria, que acha que o Vasco é o melhor time do Brasil, né? Que acha que o Vasco é elenco top 8, como diz o Pedrinho no ano passado. Porque eles continuam com essa mesma mentalidade. Porque ao você tentar mirar na contratação de um treinador que está no Catar, um treinador que vários clubes aqui no Brasil tentaram e ninguém conseguiu, já mostra que a diretoria do Vasco está com as expectativas lá no céu, pô. Tá tentando ali algo improvável. E se não tiver enviado uma proposta pro Guardiola, pro Klopp, né? Com certeza aí, mano, o choque de realidade tem que acontecer na diretoria do Vasco. Hoje o Vasco é um clube mediano. Mediano. A história é gigantesca. Mas hoje, em 2026, somos um clube mediano e o Vasco está lutando para não cair de divisão mais uma vez, pela quinta vez na sua história. Tudo isso tem que ser levado em consideração. O elenco é fraco, o time é fraco, jogadores estão em péssima fase. Tem que ser um cara muito corajoso para assumir essa bomba, esse Maré 2.0 turbo. Porque, cara, tá complicado, mano. A situação é muito difícil. O Vasco não tem dinheiro. O Vasco não tem credibilidade no mercado para contratar bons treinadores, essa é a verdade. O Vasco está tentando buscar restos. O que ninguém quis é o que pode caber no Vasco. Tanto que a gente está falando do Renato Gaúcho, um treinador que está dando sopa no mercado, ó, muito tempo. Fez um trabalho interessante no Fluminense, principalmente no Mundial de Clubes. Só que depois da saída dele do Fluminense, quase nenhum clube cogitou a contratação do Renato Gaúcho. Até o Vasco chegar e tentar contratar ele. Só que hoje o cenário para o Renato Gaúcho vir para o Vasco é um cenário totalmente, cara, na minha opinião, loucura. Já é loucura. Porque se você pagar
Mais de 1,5 milhão, cerca de 1,8 milhão a 2,2 milhões para o Renato Gaúcho já é loucura. Já é loucura. Não tem como, velho. Não tem como. É um treinador que foi muito vencedor no Grêmio, fez uma boa campanha no Fluminense, só que ele já está há algum tempo em declínio. Não é aquele treinador que, por exemplo, deixou o Fluminense no ano passado campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro. Não é esse cara. Ele está em declínio, assim como era o nosso antigo treinador, Fernando Diniz, um técnico que ninguém queria, e o Vasco foi lá e bancou a contratação dele a todo custo. E ainda, para piorar, manteve ele quase um ano no comando do Vasco, com um fraco aproveitamento de menos de 40%. Com certeza, é um cenário muito desfavorável para o Vasco. O Renato Gaúcho está relutante quanto a fechar com o Vasco pelos valores que o Vasco quer. O Vasco teria feito uma nova proposta a esse treinador, seria a terceira proposta. Ontem à noite ele recusou a segunda proposta do Vasco. O Renato Gaúcho sabe que o elenco do Vasco é um elenco fraco, que ele vai ter muito trabalho e que ele praticamente está descartando o Vasco, cara. Só que a diretoria está insistindo nele. A diretoria está insistindo. Ele colocou o valor que ele quer para treinar o Vasco. Talvez se fosse um outro clube, ele abaixaria esses valores. Talvez não chegaria nessa quantia tão elevada que ele quer pedir para o Vasco. Aí é o ponto que eu estou falando para vocês aqui, do apequenamento do Vasco. A ponto de um treinador mediano, que não conquista grandes coisas há muito tempo, pedir valores fora da curva para o Vasco. Pedir 2,2 milhões por mês o Vasco. Isso é loucura. Isso é loucura. E mais ainda, o desespero do Vasco é querer pagar esses valores. O Vasco fez uma nova proposta para ele. Se fez uma nova proposta, é porque quer chegar perto dos valores que o Renato Gaúcho quer. Já é loucura isso, né? Com certeza, é o que o Vasco tem, é onde o Vasco se enfiou durante todos esses anos. Não é somente culpa do Pedrinho, isso aí já é uma herança que já vem de anos. E o Vasco vem se apequenando, né? Todo ano é a mesmice, todo ano é mediocridade, todo ano é ali lutando para não cair de divisão, todo ano é sem perspectiva de título, somente com elencos fracos, né? E vendo os rivais ganhando tudo, né? Até o Botafogo ganhou coisa aí recente, cara. Pô, com certeza, né? E o cenário é esse. Renato Gaúcho segue como primeiro plano. O Vasco fez uma nova proposta, ainda não foi recusada essa terceira proposta. A gente fica na aguarda aqui se vai fechar ou não. A expectativa era que o Renato Gaúcho estava louco para treinar o Vasco, só que não é bem assim, cara. Não é bem assim. O Renato Gaúcho está pregando cautela, ele quer dinheiro, porque ele sabe que ele pode ter um péssimo desempenho no Vasco, que ele pode afundar de vez a sua carreira também trabalhando no Vasco, ou talvez ele pode ressuscitar a sua carreira e ressuscitar o Vasco. Só que é muito mais arriscado, né? Hoje a chance de dar errado é muito maior do que de dar certo, porque não temos elenco. Ponto. Entendeu? Aí surgem outras possibilidades. O plano B do Vasco hoje seria o Roger Machado, um treinador que fez uma campanha até certo ponto interessante inicialmente no Internacional, só que o fim dele foi muito trágico no Internacional. O Inter quase foi rebaixado por conta dos péssimos resultados que vinham sendo conquistados pelo Roger Machado antes da sua demissão. E hoje ele segue livre no mercado. Ninguém cogitou o Roger Machado ainda também. Menos ainda do que o Renato Gaúcho, para você ver já o nível de prateleira que o Vasco vem se encaixando, né? É o que eu venho falando. O Renato Gaúcho está um degrau só, ou dois, no máximo, acima do Roger Machado. Quando você para ver o plano B, já é um degrau bem abaixo. Entendeu? Já é um treinador que já não faz um bom trabalho há algum tempo. É um treinador que surgiu muito promissor, mas que não conquistou grandes coisas na sua carreira. Ficou naquilo ali mesmo, né? Pulando de clube em clube. Treinou os 3 do Rio Grande do Sul. Treinou Fluminense, treinou Atlético Mineiro, treinou Palmeiras. Não se firmou em nenhum, cara. Nem no Grêmio, que ele é ídolo. Nem por lá ele se firmou. Com certeza é um técnico que chega com prazo de validade, caso seja contratado. Além desse nome, especulações, né? Não tem como fugir delas. Eu não gosto de falar isso aqui, já até falei aqui alguns vídeos passados, quando iniciou o mercado da bola, eu não iria ficar trazendo qualquer tipo de notícia aqui para o canal. Já fiz isso no passado, tenho que confessar, já fiz isso, era imaturo, não conseguia pensar que realmente aquela fonte era confiável. Hoje eu já penso de outra forma, mais experiente, já como eu já falei várias vezes no canal, já desde 2019 gravando aqui vídeos para o YouTube, e a gente está tentando aqui sempre filtrar ao máximo as notícias para trazer uma maior credibilidade ao torcedor, para não trazer coisa sem pé nem cabeça, né? Porque essa é uma fase sensível que o torcedor não acredita em quase nada que lê, que o torcedor critica tudo, e claramente ali a gente tem que ter total confiança e responsabilidade
para passar as melhores notícias para o torcedor, né? Aí vai de você acreditar em mim ou não. Se você quiser acreditar no que não é real, no que você acha que pode acontecer, isso é de você, cara. Mas aqui no meu canal eu estou tentando filtrar ao máximo as notícias para a gente não cometer erros grosseiros aí, de trazer coisas que não tem fundamento aqui, para você também ficar melhor informado também com as notícias do Vasco, né? O que temos hoje de especulação? Cuca, Pellegrini, técnico do Lanús, e também surgiu nas últimas horas aí, após a demissão do Flamengo, Filipe Luís. Só que não existe nada com esses três treinadores, nada, absolutamente nada, só especulação. Poderia ser nomes aí que poderiam estar na mesa, mas hoje eu acho que não faz sentido algum o Vasco buscar nenhum desses três treinadores. O Filipe Luís, claramente, seria um nome muito interessante, porque se encaixaria nos valores que o Renato Gaúcho está pedindo para o Vasco. Dava para o Vasco pagar ele esses valores. Só que o cara é extremamente identificado com o Flamengo, é torcedor do Flamengo, não sei se é do desejo dele trabalhar no Vasco. Assim como o Rogério Ceni, por exemplo, um cara que é extremamente identificado com o São Paulo, não trabalhou em nenhum clube, outro clube de São Paulo, por exemplo, como Palmeiras, Corinthians e Santos. Ele foi se esconder lá no Bahia. Não sabemos se é o desejo do Filipe Luís dar seguimento na sua carreira trabalhando no Vasco. E eu acredito que é o desejo desse cara trabalhar na Europa. Eu acho que aqui no Brasil, bem pouco provável que ele vai querer dar continuidade na sua carreira por aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer. Na minha opinião, hoje, o Vasco está em um dilema gigantesco. Não temos grandes opções. Já achava o Renato Gaúcho um nome interessante, já não estou querendo mais, porque ele não quer trabalhar no Vasco. Para mim, técnico, jogador, o que quer que seja, profissional que não quer trabalhar no Vasco, está pedindo dinheiro além da conta, para mim, não tem que vir para o Vasco. O Vasco é acima de todos. Mas aí é aquela coisa que eu falei, né? Fora da bolha, fora do nosso mundo, de vascaíno para vascaíno, o Vasco hoje é uma chacota, hoje o Vasco é um clube que não tem credibilidade, o Vasco é um clube que está lutando contra rebaixamento ano após ano, e é bem difícil treinadores assumir uma bomba dessa, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, assim que a gente tiver alguma novidade quanto à busca por um treinador, atualização importante, vamos trazer a qualquer momento aqui no canal. Comenta aí, quem para você tem que ser o técnico do Vasco, quem para você é o maior culpado disso tudo? Para mim tá claríssimo, né? Pedrinho e Felipe são os maiores culpados. O Admar Lopes nada pode fazer porque o clube não tem dinheiro. Se ele tivesse dinheiro, talvez ele já teria contratado o treinador. Mas hoje o Vasco não tem dinheiro, não tem tanta relevância assim mais no cenário nacional. Foi humilhado até mesmo pelo treinador que passou só por meses aqui no Brasil, como foi o caso do Arthur Jorge. E claramente aí a situação é difícil, né? Comente aí, quem para você tem que ser o novo técnico do Vasco? É isso aí, pessoal. Um vídeo mais informativo para você ficar por dentro do que está acontecendo de fato aí na busca por um treinador. Especulações sem fundamento estão surgindo, mas hoje o que temos de realidade é Renato Gaúcho, a terceira proposta, e o plano B seria o Roger Machado. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado, hein? Valeu demais. É nóis.